Cidadania. Exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal. Conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Cidadão. Indivíduo que vive em acordo com o conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Exercer cidadania. Ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. Questão de número 1. Baseando-se na leitura do texto acima, como você entende o que é ser um cidadão? Como um bom cidadão pode exercer a sua cidadania? Bom, então vamos lá. E para vocês, o que é ser um cidadão? Ser um cidadão é ser um ser munido de direitos, mas também de deveres. Um exemplo, né, aí que a Constituição nos diz, né, que você tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, mas você também tem deveres, como, por exemplo, o dever de votar, certo? E aí ele pergunta como um cidadão pode exercer a sua cidadania. Bom, você pode exercer a sua cidadania principalmente através do voto, né, quando vocês tiverem a idade de votar, e conhecendo as leis para poder acompanhar, por exemplo, as ações do prefeito aí na sua cidade, saber o que é certo e o que é errado, e assim poder opinar de forma mais efetiva, né? É bom a gente conhecer os nossos direitos e saber também quais são os nossos deveres, certo? Questão 2. A Constituição Federal de 1988, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, protege as crianças contra o trabalho infantil, contra humilhações físicas ou psicológicas e afirma que toda criança tem o direito de estudar, de ser protegida e, inclusive, poder brincar para bem se desenvolver. Qual é a importância da brincadeira e da atividade física para o desenvolvimento de crianças e adolescentes? E aí, o que é que vocês responderam? Por que que brincar e praticar atividade física é importante para vocês se desenvolverem? A gente tem aí estudos, né, que comprovam, vários estudos, inclusive, que comprovam que a brincadeira é de extrema importância, principalmente na fase da infância, porque a brincadeira, ela ajuda, tanto a brincadeira quanto a atividade física, elas ajudam no desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Se você está desenvolvendo aí, por exemplo, uma atividade de dança, você vai estar trabalhando a sua coordenação motora. Lá na aula de artes, quando você está pintando, desenhando, você vai ter a sua criatividade estimulada. E nas aulas de educação física, né, quando você está praticando alguma atividade física, você vai estar socializando com seus colegas, você vai estar fortalecendo seus ossos, seus músculos, fora, né, o risco de obesidade e depressão, que reduz bastante. Questão 3. Observe que um cidadão, citizen, precisa conhecer seus direitos e deveres para exercer a cidadania, citizenship. Na figura que segue, temos alguns rights, direitos e duties, deveres das crianças. Leia e ligue as responsabilidades que correspondem a cada direito. Bom, o direito número 1 diz assim: Children have the right to be protected from conflict, cruelty, exploitation and neglect. As crianças têm o direito de estarem protegidas de conflitos, crueldade, exploração e negligência. Esse direito vai casar com o dever que diz assim: not to bully or harm each other. Não intimidar ou ofender um ao outro. O direito 2 diz assim: Children have the right to a clean environment at home, at school or wherever they are. As crianças têm direito a um ambiente limpo em casa, na escola, onde quer que estejam. Esse direito vai casar com um dever que diz assim: to do what they can to look after their environment. Fazer o que puderem para cuidar do seu ambiente. Aí a gente tem o dever número 3, que diz assim: Children have the right to be educated. As crianças têm o direito de serem educadas. Esse direito vai casar com o dever que diz: to learn as much as they can and help others to learn. Aprender o quanto puderem e ajudar outros a aprender. E por último, a gente tem o direito número 4, que diz assim: Children have the right to freedom of thought and religion. As crianças têm o direito de liberdade de pensamento e religião. Esse direito vai casar com o dever que diz: to respect other people's thoughts and religions. Respeitar as ideias e a religião das outras pessoas.
Questão 4. As figuras mostram alguns direitos que as crianças têm e o papel de cada uma como cidadã, agindo com responsabilidade para o bem de todos. Na compreensão de um texto em inglês, a identificação de palavras cognatas, palavras escritas da mesma maneira ou parecidas em português, com o mesmo significado, ajuda muito. Faça uma lista com 5 palavras que aparecem nas frases das figuras que têm o mesmo significado na nossa língua. Eu tinha explicado para vocês nas poucas aulas que a gente teve que palavras cognatas são palavras que têm a escrita às vezes similar ou muito parecida com a do português e têm o mesmo significado. Então, a gente tem aí algumas palavrinhas que se encaixam como cognatas. A gente tem conflict, que é conflito, cruelty, crueldade, exploitation, exploração, educated, educadas, religion, religião e respect, respeito, ou respeitar, né? Questão 5. Na figura acima, é direito da criança a liberdade de pensamento e crença. O que isso significa? Qual a importância desse direito? Significa que a criança tem liberdade, né, de ter pensamento que diverge do outro e que ela tem a liberdade de seguir a religião que ela quiser, né? Ninguém precisa seguir a religião do outro, porque a religião ela não é imposta, é você que decide qual religião que você vai seguir. Texto 2. Esse texto vai ser base para responder as próximas questões. A gente tem uma tirinha que diz assim: como andam as coisas no nosso país? Deveriam prender todos os responsáveis. Quando iremos nos entregar? Então, a gente tem o texto aí onde o adulto liga a TV, né, para ver como está a situação do país, e aí ele vê que não está muito boa, né? Tanto que ele fala que deveriam prender todos os responsáveis. E aí o Armandinho pergunta: quando iremos nos entregar? Porque ele se sente responsável também pela situação em que o país se encontra. Continuando, a gente tem o texto. A televisão é um meio de comunicação que ajuda o mundo a transferir informações de maneira imediata. Os tipos de informações que podem ser transmitidas são incontáveis. Praticamente tudo pode ser informado por ela. A velocidade que o conhecimento atinge as pessoas hoje é muito rápido e tende a acelerar mais ainda. Contudo, é preferível seguir aquele pensamento que é muito replicado, mas pouco praticado, de que tudo em excesso faz mal, inclusive a televisão. É fato que os seres humanos têm a necessidade de adquirir informação para que possam progredir. Entretanto, com o volume muito grande de informação, também aparecem aquelas que são fúteis e descartáveis. Questão número 6. Com base na tira de Armandinho e no texto sobre a televisão, responda. Letra A. O adulto aparentemente procurou a TV para buscar informações sobre o país. Pelo contexto da tirinha, a informação que ele obteve foi boa? Por quê? Não foi boa, né? Ele comenta aí que deveriam prender todos os responsáveis, né? Então, se tem alguém que deve ser preso, a informação não é boa. Ok? Letra B. Você acredita que o excesso de TV deve ser evitado? O próprio texto fala aí que deve ser evitado, né? Tudo em excesso não faz bem. Então, a gente pode assistir TV, assistir uma novela, uma série que seja, mas não em excesso porque não faz bem. Questão 7. A personagem da tirinha se acha responsável pelas decisões tomadas pelo país. No nosso cotidiano, tomamos diversas atitudes que nos tornam cidadãos mais responsáveis e conscientes, como não estacionar em lugar proibido, respeitar as leis, cuidar do meio ambiente, entre outros. Pensando nisso, comente sobre alguma decisão cidadã que você já realizou. A gente já viu acima o conceito de o que é ser um cidadão, né? Então, comentem aqui alguma decisão cidadã que vocês já realizaram. Texto 3. O ano de 2020 está sendo único por muitas coisas, mas também por um fato considerado como a festa da democracia, que é as eleições municipais, inclusive na cidade de Valparaíso de Goiás. Até rimou. A democracia teve origem lá na Grécia Clássica, e essa palavra significa poder do povo ou poder popular. Hoje, nossa democracia é um pouco diferente daquela. Por exemplo, temos o voto direto, que é o momento que escolhemos nossos representantes, ou seja, os políticos, vereadores e prefeito. Por isso, votar é importante, e é tanto um direito quanto um dever, sendo um interessante exemplo de como a cidadania está presente em nossas vidas. Questão 8. Depois da leitura acima, converse com um adulto e escreva a resposta dele para as seguintes perguntas.
Por que é importante votar? A gente falou nas questões acima, né, que o voto é a maior forma de exercer a nossa cidadania. Então, por esse motivo é importante votar, para exercer a nossa cidadania. Letra B. Votar no Brasil é um dever, pois é obrigatório. Cidadão maior de 18 anos e menor de 70 anos. O que você acha disso? E aí, o que o adulto que você entrevistou respondeu? Ele acha que é importante votar ou ele acha que não é importante? Eu acho que é de extrema importância, né? A gente poder escolher quem vai governar o nosso país, quem vai governar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso município. A gente não pode ficar de fora dessa, né? Letra C. Você se lembra de algum candidato no qual votou nas últimas eleições? E a gente tem até em inglês aí. Yes or no? Sim ou não? Bom, eu lembro de todos os candidatos que eu votei. Não sei aí o que o adulto que você entrevistou respondeu. Letra D. O que é mais importante quando você vai escolher um candidato para votar? Bom, para mim, é saber se é um candidato ficha limpa, né? Se ele tem boas práticas e se as propostas dele vão de encontro com as necessidades da população. Para mim, esses são os tópicos mais importantes, né, que a gente deve analisar em um candidato. Questão 9. Ainda de acordo com o texto, qual a origem e o significado da palavra democracia? Então, ele fala assim: a democracia teve origem lá na Grécia clássica, e essa palavra significa poder do povo ou poder popular. Texto 4. O texto 4 ele fala assim: Aren't you going to do something to fight the coronavirus? I'm doing it. Então, a senhorinha ela fala assim: você não vai fazer nada para combater o coronavírus? E o Superman fala: eu estou fazendo. E aí a gente tem a questão 10. Observe a imagem do super-homem e responda as questões abaixo. Letra A. No quadro acima, temos uma situação pouco incomum pelo simples fato de que uma senhora parece estar dando uma bronca no Superman. Por que ela está falando assim com ele? Bom, ela está falando assim com ele porque ela julgou que por ele estar sentado no sofá, ele não estivesse fazendo nada para combater o coronavírus, mas, de fato, ele estava fazendo algo, né? Ele estava ficando em casa e eu espero que seja que vocês estejam fazendo também. Letra B. O que o Superman está fazendo para contribuir com a não propagação do coronavírus? Ele está ficando em casa, não está saindo de casa, fazendo a parte dele, né? Letra C. O Superman está segurando um jornal, news, em inglês. E o que está falando nesse jornal? Bom, então a gente tem um jornalzinho que diz assim: Stay home, fique em casa. E foi o que ele fez. Letra D. Se você fosse um super-herói, o que você faria para salvar a população nesses tempos de pandemia do Covid-19? Cite alguns exemplos. E aí, conta aí para mim o que vocês fariam para minimizar essa situação, né? Letra E. É importante saber que todos têm direitos e deveres que devem ser cumpridos. Em sua opinião, nessa situação acima, o Superman agiu certo ou errado? Ele agiu certíssimo, ele fez a única coisa que ele podia fazer nesse momento, que é ficar em casa.